Olá, meu nome é Josiane. Hoje nós vamos ministrar a disciplina Rotinas Administrativas. Eu sou especialista em gestão de pessoas e recursos humanos. Então, antes da gente começar a entender rotinas administrativas, entender esses processos que ocorrem dentro da empresa, nós vamos primeiro conhecer a empresa, certo? O que é a empresa? A empresa nada mais é do que um empreendedorismo formado por uma ou mais pessoas, certo? Essas empresas, elas podem ser tanto privadas, que são empresas privadas que são dominadas ou administradas por pessoas públicas, certo? Ou empresas públicas que podem ser, que na verdade são administradas pelo Estado, ou ela pode ser mista. No caso da empresa mista, ela pode ser administrada tanto pelo Estado como pela pessoa comum, certo? Porém, na empresa mista, né, o governo, o Estado, ele detém de mais de 50% das ações. No caso de uma empresa mista, um exemplo é a Petrobras. Toda empresa precisa ter a visão e a missão. A visão é tida como detalhamento da razão de ser da empresa, ou seja, é o porquê, certo? O porquê da empresa. Na visão, ela tem acentuado o que é a empresa e o que ela produz, ou seja, a visão já é uma visão do futuro, certo? A empresa, ela tem que ter a missão, a visão dela baseada no futuro, mas tem que ser algo alcançável, tá? Ela não pode lançar uma meta que de repente ela não vai poder alcançar. Já na missão, ela é algo responsável por nortear a organização, ou seja, é a razão de ser da empresa, é o que ela é. Vamos dizer que a empresa tenha 15 anos de mercado, então ela pode utilizar isso na missão dela. Vamos usar um exemplo de um açougue, o açougue com 15 anos de tradição, ou seja, essa é a missão dela. E a visão é aonde ele quer chegar futuramente. Lembrando que para ser uma missão tem que ser algo alcançável. Toda empresa, ela precisa de divisões e precisa também de gerenciamento, correto? Entende-se por empresa que ela possui, toda empresa, na verdade, tem que ter o departamento de RH. Quem são os seus clientes, certo? Quais são as atividades, isso no recursos humanos, no setor de recursos humanos. Qual o perfil do profissional de RH e qual o perfil do cliente do RH? Vamos tratar agora ponto a ponto. Quem são os seus clientes? O RH, ele trabalha basicamente com clientes internos e externos, mas, porém, o seu foco maior são os clientes internos, ou seja, os próprios funcionários da empresa são os funcionários que o RH trabalha, certo? Quais suas atividades? O setor de RH, ele é tanto responsável pela folha de pagamento, como os materiais de EPI, folha de ponto. Então, ele faz esses controles, certo? Ele faz esse controle das atividades do funcionário. Ou seja, ele gerencia os funcionários. É como se fosse o coração da empresa. O perfil do profissional de RH. Quem deve ou não deve trabalhar no RH? Geralmente, são contratados para trabalhar no RH a pessoa que tenha uma postura mais tranquila. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com pessoas de várias classes sociais, de vários perfis de comportamento. Então, o profissional de RH, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar sempre bem disposto para atender as pessoas, para poder entender os processos que aquela pessoa está passando por aquele momento e saber responder para eles adequadamente, sem criar qualquer tipo de constrangimento ou até aborrecimento, certo? Por quê? O perfil do nosso cliente, como eu falei, é aquele funcionário que talvez vai estar um momento estressado porque o pagamento dele veio a menos, porque o ponto dele está lá constando como falta. E o profissional de RH, ele tem que ter todo um jogo de cintura para poder o quê? Administrar esse profissional. Ele não pode deixar o profissional ter uma queda desmotivacional, até mesmo para não prejudicar isso no andamento dele dentro da empresa. O financeiro e administrativo. Toda empresa tem um gerente ou um diretor financeiro. O diretor financeiro, basicamente, ele é o cabeça da organização.
certo? Ele entende de todo o processo e ele conhece basicamente quase todos os setores, quase não todos os setores. Ele precisa ter esse conhecimento, pelo menos superficial, e ele precisa ter confiança naquelas pessoas que trabalham com ele, certo? Então vai ser esse diretor que vai contratar, né, os profissionais para gerenciar o RH, gerenciar o setor financeiro, o setor de compras, o setor de RH e etc. E ele precisa ter uma visão sistêmica de tudo. Então ele vai contratar e ele vai gerenciar. Por quê? Porque a empresa ela visa o quê? Gerar lucros, né? Ela não está ali para ter prejuízos. Então, se ela está almejando ter lucros, ela precisa o quê? Ter funcionários automotivados, que eles sejam motivados constantemente, que os problemas sejam solucionados para que não haja falha nos processos e a empresa consiga atingir o objetivo, que é né, alavancar lucros. O setor comercial, diferentemente do setor de RH, ele trata de o quê? De gerar receitas para a empresa. Ou seja, geralmente existe uma comissão, uma equipe de vendas que vai trabalhar com aquele processo e essa equipe de venda ela vai ser responsável por quê? Pela captação de novos clientes ou pela venda desse serviço, né? Isso depende do processo de cada empresa. Se é uma empresa de serviço, logicamente eu preciso ter um funcionário que ele saiba vender o meu produto, porque o serviço é algo intangível, né? O cliente ele não vai ver. Então, você tem que vender da melhor forma aquele serviço. O exemplo de um serviço é um curso, né? Uma faculdade, ela não vende o produto, ela vende o serviço, que são os cursos. No caso do produto, que já é algo tangível, você precisa ter muito conhecimento daquele produto para poder ofertar e vender ele de forma rápida e de preferência em grandes lotes, certo? Que os lotes, eles saem mais rapidamente e o lucro, o retorno é muito maior para a empresa. O setor de compras. Esse setor é o responsável por controlar as compras da empresa. Ou seja, todos os demais setores devem, por meio de requisição, geralmente requisição bem controlada pelo setor de compra, para o quê? Para fazer as compras. O gestor de compras, ele vai fazer o quê? Vai orçar compras. Ele precisa o quê? Conhecer os seus concorrentes, ele precisa ter um orçamento para que isso aconteça. Ele precisa fazer a conferência de todo o bem que ele compra e ele tem que estar bem sintonizado com os gestores, né, os setores internos das empresas e também verificar se as empresas a qual ele vai fazer compras possuem a documentação necessária que a empresa precisa. Muitas vezes a empresa que a gente vai comprar precisa ter o quê? CNPJ, precisa estar com as suas documentações todas em dias. Algumas empresas não trabalham com dinheiro, pagamento à vista, né, mas sim um pagamento mais planejado, precisa saber se a empresa trabalha com boletos bancários. Então, tudo isso, o setor de compras ele tem que ter primeiro em mente o quê? O que a empresa pode pagar, de que forma que ela pode pagar. Segundo, ela tem que montar um leque das empresas na quais ela vai trabalhar e gerar um vínculo, né, uma parceria com aquelas empresas para ela poder ter o quê? Um retorno imediato das solicitações, certo? Após chegar esses materiais, ela tem que fazer a conferência, verificar a validade, quantas unidades foram compradas, precisa ter realmente um controle, porque a empresa ela não pode também ficar gastando, né, sem necessidade. A empresa ela tem que gastar o que é necessário, até porque isso futuramente pode impactar no caixa dela. Aí, ao invés dela estar tendo lucro, ela vai estar trabalhando, né, pagando para trabalhar, e essa não é a ideia da empresa. Processo de produção. Como funciona? O processo de produção nada mais é do que produzir, certo? Ele vai pegar uma matéria-prima, que já é algo existente da natureza, e vai transformar ela em um produto, ok? Esse processo de produção, ele envolve o trabalho, a matéria-prima e os instrumentos de produção. A matéria-prima é aquele recurso extraído diretamente da natureza, certo? Os instrumentos de produção são aqueles utilizados para transformar a matéria-prima em um produto. Ou seja, ele vai vir aqui, vai ser trabalhado e vai ser transformado em um produto. E isso aqui se chama o processo de produção. Ok? O estoque. O estoque nada mais é do que armazenamento, né? Ele não é
não é um pequeno setor, é um setor que tem que ser cuidado e ele tem que ser trabalhado também, porque um estoque parado ele pode gerar um prejuízo muito grande para a empresa, né? Então, o responsável pelo setor de estoque, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um planejamento do seu estoque, né? Do que ele tem, o que ele vai estocar. Ele tem que ver se tem demanda para ele comprar aquele produto, para ele poder estocar. E ele precisa controlar o estoque dele. Tem que ter ideia do que está entrando, o que está saindo, o dia, e ele tem que ficar avaliando, né, o desempenho desse estoque. Porque se ele tem um estoque, um produto lá parado, e ele não deu giro naquele produto, o que vai acontecer? Ele vai vencer, né, ou ele vai se perder dentro do estoque, e isso, né, esse furo, essa perda, ela vai gerar prejuízo. E a empresa ela não pode ter prejuízo. A gente está aqui trabalhando para que uma empresa tenha lucro. As desvantagens do estoque. Em primeiro lugar, que o estoque ele congela o dinheiro. É um dinheiro que vai ficar parado, certo? Ele acarreta custos de armazenamento. Por quê? Porque eu vou precisar de um local adequado, certo? Para poder armazenar isso. E, de repente, esse local poderia estar sendo utilizado para outras situações. Ele pode se tornar obsoleto, pode se tornar antigo, vai vir outra coisa mais atual e aí vai deixar aquele outro para trás. Ele pode danificar ou deteriorar-se se ele não estiver bem armazenado. Você jogar ele de qualquer forma dentro do teu depósito, ele vai, com certeza, ele vai quebrar. Então, existem várias formas de armazenamento. Algumas empresas trabalham com pallets, outras ferramentas de estoque mesmo. Ele pode se perder. Ele pode trazer perigo ao ambiente também, se ele for um material que esteja mal armazenado. E ele consome espaço, né? Além de envolver custos administrativos, certo? Então, pessoal, pensando nesse geral, a gente deu uma pincelada bem rápida em alguns setores e até na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais, tá? Até a próxima aula.